Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje temos uma presença mais do que especial, a representante, a presidente de uma das instituições, associações, ela vai falar bastante sobre isso, que tem mais pertinência, mais relevância, mais produção de conhecimento e de normas e de padrões que envolvem a vida do FM. Nós vamos falar com a Juliana Pellegrini, presidente da ASHRAE, mas antes de apresentar a Juliana, eu quero falar mais uma vez do nosso parceiro, o Be Your Coffee. Já falamos aqui em alguns episódios do nosso podcast sobre o maior marketplace de espaços de trabalho da América Latina, o Be Your Coffee, que lançou uma nova forma para te ajudar a ganhar créditos gratuitos para continuar explorando mais de 1.000 coworkings em todo o Brasil. A função Indique e Ganhe. É simples. Cadastre-se na plataforma, procure pela aba Indique e Ganhe no site ou aplicativo e encontre o seu link de indicação. Depois é só compartilhar com quem você quiser e dar uma diária grátis de presente. E claro, você também ganha. Cada colega que se cadastrar por meio do seu link e fizer a primeira reserva gratuita garante mais um crédito para você conhecer um novo coworking. Cadastre-se, garante sua diária grátis, compartilhe o seu link de indicação e continue ganhando créditos gratuitamente e indefinidamente. Acesse www.beyourcoffee.com ou confira o link na inscrição aqui do nosso programa e das várias plataformas de streaming. Muito bem, então, dando finalmente, depois de um longo tempo de planejamento, as boas-vindas, Juliana, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Thiago, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso, a gente tem bastante coisa pra gente falar. A ASHRAE é uma sigla, né? Depois você vai falar sobre isso, que fatalmente muitas pessoas do nosso público já ouviram falar, mas acho que nem todo mundo tem muito claro o que significa e como isso pode ajudar na vida do FM. Vamos do começo, Juliana. Se apresenta, fala um pouquinho da sua carreira até você ter chego na presidência da ASHRAE. Então vamos lá. Eu sou arquiteta, então inclusive um pouco a ASHRAE começou, né, como uma associação de engenheiros, mas eu tô esse ano, né, nessa gestão de 2021 e 2022, sendo a primeira mulher e a primeira arquiteta assumindo esse cargo, então fico muito honrada e uma responsabilidade bastante grande. Mas enfim, eu me formei em 2000 no Mackenzie, sou mackenzista e também finalizei recentemente o meu mestrado pela FAUSP. A minha área de atuação, né, e o meu tema de mestrado é justamente edifícios de alta performance, olhando um pouco todo esse novo contexto de descarbonização, de sustentabilidade e conforto ambiental, qualidade do ambiente interior. É onde eu atuo. Hoje eu sou diretora do Estúdio Symbios. A gente justamente tem essa abordagem, né, trabalha no mercado. Também a gente está com um trabalho novo, que é Client Advisor, ajudando aí muitos clientes que ainda não sabem, né, determinar um pouquinho quais serão as metas de cada um, o que cada um pretende, o que funciona ou não funciona. Então a gente entra para ajudar e para apoiar esse cliente nas tomadas de decisão e no acompanhamento do processo aí do projeto. E é isso, a gente está trabalhando aí nessa área há um tempo, é uma área nova, a gente tem muita possibilidade e a ASHRAE nos ajuda demais com todas as normativas para tomar essas decisões e as escolhas dessas estratégias em projeto. E você como arquiteta, você como mulher numa associação de engenheiros, fala da sua história, como é que você chegou aí até a liderança do capítulo aqui no Brasil? Então, isso foi muito legal, assim, a ASHRAE ela iniciou, né, aqui no Brasil tomou uma proporção bastante grande nos últimos anos com o trabalho junto aos estudantes. Então, eu iniciei junto aos SBs, né, os Student Brands, que a gente chama, dentro do SB São Paulo, ajudando ali na diretoria, depois inclusive dentro da FAUSP eu ajudei a criar o Architect Labout, que hoje é o SB lá da FAU. Então eu comecei como estudante, daí eu vim migrando para a diretoria, assumi vários cargos em diferentes anos, comecei como Electronic Communications, né, toda a parte de comunicação ali do chapter, depois como CTTC, que é transferência de tecnologia. Inclusive, na minha gestão, eu ganhei, né, o melhor CTTC da região 12. A região 12 abarca ali os chapters da Flórida, América Central e América do Sul, né, a nossa região. Então, foi muito legal. Então, eu vim crescendo, né, depois como secretária e aí presidente eleito. E agora, então, desde 2016, eu venho atuando aqui no Brasil Chapter.
a ASHRAE, que é uma associação americana, certo? Fala um pouquinho dessa estrutura global e dos capítulos. Então, a ASHRAE, na verdade, ela é American Society in Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineer. Ela começou, né, ela foi fundada em 1894, então, portanto, ela tem 128 anos. É uma associação global, ela promove o bem-estar humano através de tecnologias sustentáveis para o ambiente construído. Os membros, né, da associação, então, é uma associação basicamente de profissionais, então eles atuam em diferentes áreas, desde edificações, eficiência energética, qualidade do ar interior, refrigeração, sustentabilidade. Então, para vocês terem uma ideia de alguns números, né, que a ASHRAE tem no mundo, hoje são 57 mil membros, e vale lembrar que são todos membros voluntários, né, que trabalham para a associação, em mais de 130 países. A gente está em diferentes regiões, né, como eu falei, a gente está aqui na região 12, 190 chapters, e aí, para a parte de estudantes, a gente está em torno hoje de 7.400 membros estudantes e mais de 400 students brands. Aqui no Brasil, a gente tem, falando em 2 chapters, aí depois eu posso falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente tem 2 chapters, o Brasil Chapter e o South Brasil Chapter. O South Brasil são os 3 estados do Sul e a gente é os restantes, mas a gente tem hoje 15 students brands no Brasil. Né, então são todos membros e aí de diferentes formações, então desde projetistas, consultores, arquitetos, instaladores, fabricantes, representantes, estudantes. A gente tem aí uma multidisciplinaridade muito grande, o que nos ajuda a produzir, né, para você ter uma ideia, a ASHRAE estabeleceu um plano estratégico de 2019 para 2024, e o foco era justamente disseminar e contribuir para a construção e para o conhecimento, né, para o alcance de um ambiente construído mais sustentável e de alta performance. E a gente faz isso produzindo, como você mencionou, normativas técnicas, guias técnicos, né, para produzir esse material, e são mais de 130 comitês, né, que servem aí como fontes de informação, para membros, para capítulos, para as empresas, para profissionais, para as FMs, né, já que a gente está falando aqui para esse público hoje, então, e vocês, principalmente, que atuam aí em diferentes áreas dentro do ambiente construído. A gente também fornece educação continuada para os profissionais, então, hoje são mais de 7 programas de certificação para esses profissionais, além, claro, de ter um networking, né, bastante intenso aí dentro do setor. E só para fechar, Thiago, não quero me alongar muito, mas a gente está comemorando hoje o Brasil Chapter 20 anos de existência. O Chapter foi fundado em 2002, então a gente está com uma série aí de atividades e comemorativas, né, desses 20 anos do Chapter aqui no Brasil. Sensacional, Juliana. Você falou de alguns produtos, se eu puder usar esta palavra, o Students Branch, a certificação. Eu quero explorar um pouquinho mais sobre isto, mas vamos falar do que me parece ser o princípio. A ASHRAE, ela nasceu como disseminação de conhecimento, correto? E eu posso dizer que o principal produto histórico dela são os referenciais técnicos, são as normativas. Faz sentido? Perfeito, é exatamente isso. Fala um pouquinho das principais transformações do mercado, principalmente no mercado americano, destas referenciais técnicos. Hoje existem documentos publicados que são base de normativa e legislação nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, certo? Vamos lá, é justamente isso. A gente, para vocês terem uma ideia, justamente a ABNT se baseia aí em normativas da ASHRAE, né, em algumas normativas da ASHRAE, mesmo a própria ISO, né, para ter as referências, criar as nossas normativas brasileiras. Então, hoje a ASHRAE é uma referência internacional. O próprio LEED, por exemplo, se baseia nas normas da ASHRAE, a 90.1, por exemplo, de eficiência energética é uma delas, né, uma das principais, que norteia a certificação para edifícios sustentáveis. Então, e o que é interessante colocar é que não só as normativas técnicas, a ASHRAE tem o outro braço, que é o braço de produzir, então tem os comitês técnicos, né, e aí todos os membros da ASHRAE ficam abertos a colaborar nesses comitês técnicos, e esses comitês técnicos produzem as normas técnicas, como também produzem esses materiais, essas outras publicações. O próprio Green Guide, por exemplo, é que a gente está traduzindo o chapter, USB, um dos SBs, está fazendo, o SB Architect Labout, está fazendo a tradução, inclusive se organizou para fazer a tradução desse material para o português,
Então, a ideia é justamente aí de trazer uma série de informações e qualificar os profissionais que hoje atuam no setor por meio dessas publicações, por meio de pesquisa, por meio de educação continuada. Você já falou do padrão da normativa 90.1. Quais outras de destaque que estão aqui no nosso mercado e que talvez o pessoal não tenha prestado atenção, Juliana? Vamos lá, a 90.1, ela realmente é uma referência quando a gente fala de eficiência energética, mas a gente tem várias outras, por exemplo, a 55, que fala da parte de térmica, né, de Thermal Environmental Conditions, a gente tem a 62, que fala de ventilação, tem a Standard 15, que vai para a parte de refrigeração. Então, realmente tem a 34 também, que vai falar da parte de refrigerantes, de gases refrigerantes. Então, tem uma série aí de normativas, eu não vou elencar todas, porque a gente vai ficar um tempão aqui, mas realmente os comitês técnicos abrangem hoje, como eu falei, mais de 130 comitês técnicos, e cada um deles desenvolve, dentro daquela temática, diferentes normativas, né? E aí a gente tem os handbooks também, que são onde a gente concentra a grande maioria desses materiais. Então, para vocês terem uma ideia, recentemente, inclusive, foram inseridos capítulos, por exemplo, de mudança climática. Então, o ramo de atuação é muito amplo e isso, inclusive, se demonstra aí na própria mudança da ASHRAE, né? Nessa inclusão de diferentes outras disciplinas, diferentes outros profissionais que estão se inserindo, ajudando e colaborando na formação e na constituição dessas normas e desse material técnico. Uma das normas que tem mais impacto na vida do FM tem a ver com os padrões de filtragem, as classes de filtragem dos filtros, dos elementos, dos sistemas de condicionamento de ar. Elas estão muito galgadas nos padrões da ASHRAE. No programa anterior, a gente teve uma conversa muito bacana com a Carmo Santos, onde ela falava sobre a importância do papel dos diversos tipos de profissional no ecossistema de FM de uma maneira geral. Então, para quem está ouvindo, os handbooks que a Juliana falou, as padronizações que ela comentou, elas servem não só, o material é tão rico, que ele não só diz faça A, mas ele explica toda a construção e todo o modelo mental para chegar até a recomendação de fazer A. Então, quais foram os estudos por trás, quais foram as pesquisas, quais foram os ensaios, os resultados desse ensaio. Então, é um material muito rico, muito denso e que certamente vai ajudar aí quem está ouvindo e os gestores de propriedade de uma forma geral a conhecer melhor aquilo que ele faz. Sai do piloto automático e começa a entender as razões técnicas por trás. Faz sentido, Juliana? Completamente, exatamente isso. Eu acho que é importante, né, as pessoas terem essa noção do porquê, o embasamento técnico, né, Thiago? Acho que isso é um diferencial para a própria pessoa, de saber o que ela está fazendo e como ela está fazendo, e também dela de uma diferenciação de mercado, né? À medida que você tem esse conhecimento, isso te ajuda aí em diferentes momentos da sua vida, enfim, é perfeito, e eu acho que a ASHRAE justamente nos ajuda nesse sentido, nos ajuda, assim, nos qualificando, nos dando instrumentos para que a gente possa ter uma visão crítica, entender o porquê e como é que a gente deve atuar em diferentes casos e como é que a gente consegue seguir dentro da nossa realidade, porque você também tem que trazer isso para o seu contexto de atuação, né, e para aquele edifício, como é que aquilo está acontecendo. Então, as variáveis são muito grandes. Então, se você tiver esse conhecimento técnico, isso te ajuda a ter essa tomada de decisão de uma forma mais consciente, né? O que remete à minha próxima pergunta. Fala um pouquinho de qual é o papel dos capítulos e, óbvio, aterrissando para o capítulo Brasil. Qual que é a principal função de vocês nesse ecossistema geral da ASHRAE? A gente, justamente, aqui a nossa missão é difundir, né, e qualificar os profissionais do setor. Então, a gente hoje são mais de 440, para você ter uma ideia, membros falando em Brasil. A gente cria, como eu comentei, a gente tem feito tradução de vários materiais, várias atividades, né, eventos em diferentes temáticas durante o ano inteiro. Então, para vocês terem uma ideia, a gente falou de simulação, a gente falou de health buildings, a gente vai falar agora, eu acho que não sei quando vai ao ar, eu acho que já vai ter passado, mas evento de sustentabilidade, refrigeração. Então, realmente diferentes temáticas, diferentes discussões, trazendo muito profissionais que são referências ou no Brasil, ou que a gente chama de Distinguished Lectors, né, que são os DLs,
que são realmente, que a Ashway cede, né, para que a gente possa trazer criar essas discussões e disseminar esse conhecimento. Então, a gente tem feito isso muito aqui no Brasil, tentando realmente fornecer, como a gente tinha falado, material técnico e ajudar os profissionais que estão inseridos aí no setor a ter acesso a esse material, né? Tem muito material, inclusive, no próprio site da Ashway, o ashway.org, que são materiais que você pode baixar gratuitamente. Hoje, a gente inclusive, tem uma task force de descarbonização, então tem muito material. Com a parte da pandemia, a Ashway produziu também essas forças-tarefas, auxiliando os profissionais, sabendo como tem que fazer, como, né, qualificar e como garantir a segurança das pessoas nos espaços. Então, tem muito material técnico que está disponível no site da Ashway e também no nosso site aqui, ashwaybrasil.org. Então, vale a pena o pessoal dar uma olhadinha. Ou seja, Juliana, uma das principais missões do capítulo é traduzir e direcionar todo o conhecimento produzido, porque tem muita coisa que globalmente é feita para a realidade e para a prioridade do mercado, certo? Não só a parte da tradução, como você bem acabou de falar, mas promovendo os encontros, promovendo os webinars, os seminários, os workshops, ou seja, é como se fosse um recorte daquilo que é mais relevante, daquilo que é mais pertinente, para o profissional ir focado diretamente naquilo que vai fazer mais impacto no dia a dia dele, correto? Perfeito. No nosso mercado, das nossas necessidades, como as coisas acontecem aqui no Brasil, né? É exatamente isso, Thiago. Então, a gente já abordou um pouco, Juliana, desse papel reativo, se eu puder usar esse termo, de que a comunidade do Brasil poder ir até o site, até as páginas, ou se beneficiar dos eventos e todo o conhecimento produzido. Eu faço parte de alguns comitês da BNT e da ISO, globalmente, onde, quando desenvolve-se uma norma nova ou faça a revisão de alguma já existente, os diversos organismos de certificação do mundo inteiro, havendo interesse na contribuição, eles apontam profissionais para participar da elaboração do documento base mesmo. Imagino que quando a Ashway vai fazer alguma revisão de algum processo ou ao criar algo novo, algo semelhante aconteça, certo? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, a gente tem os comitês técnicos, você tem um processo, mas todo membro Ashway tem, ele pode participar, os comitês são abertos, você inclusive na própria página da Ashway, se você entra lá em Technical Committees, você tem a relação de todos os comitês, pelo seu próprio profile ali do capítulo, você consegue escolher e se colocar à disposição em que comitês você quer acompanhar. E aí você começa numa crescente, tá, Thiago? Eu mesma, por exemplo, faço parte de 2 comitês, um é o 2.8, que é a parte de environmental, e o outro é de projeto integrado, é o 7.1, e ali você começa a se inteirar no dia a dia, você começa como um membro, digamos assim, que acompanha as reuniões, depois você vai passando para membro convidado, você vai crescendo ali na sua representação, à medida que você realmente se coloca à disposição e acompanha, e dentro de cada comitê são criados outras, então, por exemplo, eu estou auxiliando no Green Guide versão 6, estou ajudando a escrever uns capítulos, tem a parte do e-learning na 7.1 também, então você se predispõe, né, na verdade, a colaborar naquilo que te interessa. Então, você tem sim essa questão que você comentou de ser convidados, mas qualquer membro tem essa possibilidade, à medida que você se disponha a acompanhar e a produzir esse material, o que é muito legal, porque você acaba discutindo e tendo relação com todos esses profissionais que são referências hoje mundialmente, né? Nessas reuniões você tem gente do mundo inteiro discutindo e trazendo aí a sua visão de mercado e como poder ajudar e complementar e qualificar, né, dentro da nossa realidade esses guias e esses manuais. Então, é muito legal, é muito recompensador e eu realmente recomendo. E eu ia fazer justamente esse gancho. É incrível como o sentimento de pertencimento aflora quando você para e pensa, nossa, eu estou participando da elaboração de algo que vai definir os parâmetros, as boas práticas, os processos para este tema simplesmente no mundo todo.
É riquíssima a troca, como você bem já comentou, com profissionais de outras partes do mundo, e algo que eu sempre bato na tecla, é incrível como nós estamos aqui no Brasil par e passo com algumas das melhores práticas do mundo inteiro. A gente sempre sofre com a questão de acesso à tecnologia, mas pelo dinamismo, pela característica do nosso mercado, pelas diferenças geográficas, pelas distâncias, pelos tamanhos, os nossos profissionais são muito valorizados nessas discussões globais, porque nós temos perspectivas que outros países, outras regiões não têm. Então, para você que está ouvindo, que ficou empolgado, entra lá, descobre como é que pode participar, porque, como a Juliana falou, é muito recompensador. O primeiro passo é ser um membro Asher, Juliana. Perfeito. O primeiro passo é ser um membro Asher. Se você é estudante, assim, se você tem essa possibilidade de ir também acompanhando, então você tem um valor bem menor da anuidade, é um valor anual, né, tanto para membros como para estudantes. No nosso site você tem o link, inclusive, para o site da Asher Internacional, mas você, à medida que você já se faça o membership, né, se cadastre, você já tem acesso a todo esse material, você tem alguns benefícios por ser membro, então você tem hoje você recebe, né, o Journal da Asher, você recebe, tem acesso a High Performance Magazine, e você ainda tem a possibilidade de um handbook, ou a Asher está abrindo essa possibilidade também para outras, você pode escolher um outro benefício ali, mas enfim, tem uma série de benefícios, vale muito a pena, Thiago, realmente. Vamos começar pelo Students Branch. É um programa que eu conheço há bastante tempo, Walter, né, um dos expoentes que gerencia esse processo. Fala um pouquinho do que é o programa e quem está ouvindo, que se interessou, como é que ele participa. Isso, é um programa para estudantes. O Walter justamente é o RVC da região, né, que a gente que toma conta dos Students Activities, né, que é o SA. São núcleos estudantis. A gente tem hoje, Olhando o Brasil, 15, sendo um deles justamente até na Guatemala. A gente está ajudando, dando um suporte, já que a Guatemala não tem um chapter, mas a gente está alocado em diferentes universidades, em diferentes estados brasileiros. Cada um desses Student Branches tem um advisor e tem a sua linha ali de pesquisa, de atividades, eles determinam isso e a gente dá esse apoio, né, criam as suas atividades, enfim, é uma troca muito interessante também, uma proximidade entre quem é estudante e quem está atuando no mercado, né, e tem uma crescente também, Thiago, que eu não mencionei antes, mas que eu acho que é legal, depois que você sai dos SBs, depois que você se forma, né, que você deixa de ser estudante, a gente passa a ter uma classificação que a gente chama IEA, que é Young Engineering Asher. Então você tem todo um programa ali de Smart Start, que você vem gradativamente também crescendo a sua anuidade. Então, até 35 anos você fica dentro do IEA, que é um outro nicho com profissionais que estão ali na mesma faixa etária que você, vivendo as mesmas dificuldades, aprendendo da mesma forma, então o networking também é muito legal, e aí depois você vai crescendo ali dentro da associação, né, sendo membro, enfim, mas os SBs, eles, como voltando um pouquinho, né, já fui aqui me alongando, mas eles criam atividades internamente, produzem material técnico também, fazem pesquisa, né, estão relacionados à universidade, mas fica muito aberto, isso que é legal também, para cada um desses SBs escolher um pouco a sua linha de atuação, como é que ele vai atuar e como é que ele pode colaborar ali nessa troca de informações, né, nessa disseminação dos conhecimentos. E você comentou uma coisa interessante de que cria-se uma verdadeira comunidade, não é, Juliana, que vai acompanhando os diversos estágios do profissional até a sua maturidade e com pares que estão vivendo situações semelhantes, momentos semelhantes, sempre com a supervisão de membros mais sêniores da associação, correto? Correto, e não só no Brasil, né, porque o que acontece, e aí a gente falando em região 12, também falando de uma visão mais internacional, você tem as conferências, então os comitês técnicos se encontram nessas conferências, então você acaba criando ali uma paridade, né, e um relacionamento, um networking, não só com profissionais do Brasil, mas na América Latina e também internacionalmente, então realmente é uma troca muito, muito legal. Nos últimos 2 anos, principalmente, reduziu
Bastante, mas havia inclusive encontros presenciais ligados aos eventos da Ashray, correto, Juliana? A gente teve uma série, durante a pandemia, os eventos foram todos virtuais, né, foi a primeira vez, inclusive, que a própria conferência, e eu acho que isso também foi muito legal, porque os TCs começaram, né, a abrir essas reuniões para participação online, o que também amplia e facilita, né, para a gente, às vezes, que está aqui no Brasil e não consegue ir para os Estados Unidos para acompanhar os TCs. Então, mas sim, a gente teve, e agora a gente já está no módulo misto, teve a última agora, e agora em junho a gente vai ter a próxima, que inclusive vai ser em Toronto, e que aí a gente, mais uma vez, é um encontro de vários membros, encontro para produzir, né, dos TCs, tem palestras técnicas, tem a feira, então tem o encontro de inverno, o encontro de verão, são sempre 2 vezes no ano, né, fora os outras conferências de temas específicos que aí acabam acontecendo em diferentes locais do mundo, em diferentes momentos. É uma troca muito bacana, uma experiência não só profissional, mas também pessoal muito rica. E Juliana, já que a gente está falando então de desenvolvimento, fala agora sobre os programas de certificação, quais existem, onde mais informação e como é que o público pode se beneficiar deles de uma forma geral. Oi, Thiago, vamos lá. Na verdade, para os profissionais são 7 certificações, então você tem desde comissionamento, você tem da parte de avaliação da energia, né, dos edifícios, o Building Energy Assessment, você tem o Building Energy Modeling, que é para a parte de modelagem energética, né, desses edifícios, você tem para o HVAC, né, a parte de design de projeto, tem o High Performance Building Design, tem o Healthcare Facility Design e o Operation and Performance Management, né, que está aí talvez muito mais relacionado à área que a gente está conversando hoje. Mas são 7 certificações e isso ajuda ali o profissional não só a aprender mais, né, como a gente estava falando anteriormente, mas também ele é um diferencial de mercado, né, você tem ali uma validação da Ashray de que aquele profissional sabe ou está qualificado para aquilo que ele está se propondo. E a gente também tem uma outra certificação, que é a certificação dos edifícios, né, para entender ali como é que, aí olhando já o ambiente construído e como é que ele está se comportando, que é o AEQ, que é a certificação da Ashray. Juliana, o alvo destas certificações, o programa delas, tem a ver ao conhecimento dos padrões e das publicações, tem a ver com a prática profissional, qual que é o foco desses programas? O foco desses programas é a qualificação profissional, claro, com base nas normativas da Ashray, mas para o dia a dia, né? Quer dizer, elas são muito aplicadas ali no dia a dia desses profissionais. Então, mais uma vez, mas sempre olhando a qualificação desse indivíduo, né? De como é que ele consegue estar mais preparado para a atuação em mercado. Ok, e elas, eu imagino que os programas são os mesmos em todos os capítulos, em todas as partes do mundo, certo? Há um reconhecimento, inclusive fora do país, correto, Juliana? Exato, não, exatamente. Essa certificação, ela vale mundialmente e tem todo um processo para ser feito, inclusive é feito através da própria Ashray, né? A gente não é feito diretamente aqui no Brasil, enfim, tem toda uma organização aí que valide, que garanta, né, que certifique a qualidade de quem está fazendo, que o processo foi o mesmo para todo mundo. Muito bem. Juliana, para a gente começar a ir para o nosso encerramento, para quem ouviu e está interessado, qual é o primeiro passo? Qual a primeira forma de contato que você sugere aí para quem quer conhecer um pouquinho mais do universo da Ashray e o que ela oferece para o nosso mercado aqui no Brasil? Eu acho que são 3 passos que eu recomendo, né? Um é olhar o nosso site, então ashraybrasil.org, ali você já consegue ter uma ideia do que a gente está fazendo aqui, tem vários links para o site da Ashray, que é o ashray.org mesmo, lá você tem muito material também, então ali dá para você ter uma ideia do que a gente está fazendo localmente e o que a sociedade está fazendo
de uma forma mais, né, mundialmente falando, e também acompanhar nas nossas mídias. A gente tem aqui no Brasil o LinkedIn, o YouTube, Instagram, Facebook, enfim, dependendo aí de que mídia você prefere, a gente está né, tentando realmente estar ativa aí em todas elas, trazendo um pouco do que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. E eu convido a todos a participar. Muitos dos eventos, a grande maioria, na verdade, são eventos gratuitos, abertos. Então, quem tiver interesse, realmente a gente está à disposição. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail para o e-mail da Ashway, que você encontra no nosso site, e a gente realmente tenta dar o suporte para te ajudar nessa inserção aí do mundo Ashway. Juliane, essa era justamente minha última pergunta. Então, fala um pouquinho das classes, dos tipos de eventos que a Ashway disponibiliza para o público de uma forma geral aqui no Brasil, até para eles se programarem, se planejarem e ficarem atentos aí ao que eles mais se interessarem. Que tipos de atividades vocês promovem aqui na base regular ao longo do ano que o público pode esperar? Vamos lá, a gente tem uma série de atividades que aconteceram, né, e vão continuar acontecendo. A gente deve ter, inclusive, logo no comecinho de julho também a liberação do novo ano de gestão, né, mas assim, tem desde a parte de refrigeração, sustentabilidade, a parte de simulação, de mulheres. A gente acabou não comentando muito disso, mas acho que vale a pena só dar um alô. Thiago, a gente trabalhou bastante com, inclusive do setor, né, um dos primeiros que veio trabalhando aí com as mulheres no HVAC. Então, a gente tem alguns eventos que estão direcionados às mulheres. Então, a gama realmente é muito grande. Gente, fique atento, acompanhe as nossas mídias, porque vale a pena dar uma olhadinha nos eventos. A qualidade e a discussão técnica são sempre muito relevantes. E agora voltando também para os eventos presenciais, correto, Juliana? Isso, perfeito. Agora a gente está retomando os eventos presenciais com força total, né? Então eu acho que vai ser ótimo poder contar com todo mundo presencialmente. Muitos deles também vão ser híbridos. Eu acho que a gente aprendeu um pouco. É importante ter as duas plataformas, digamos assim. Claro que o networking ao vivo é sempre mais gostoso, a gente tem uma troca muito mais intensa, mas sim, que bom, estamos aqui retomando tanto os SBs como o Chapter, retomando as atividades presencialmente. E acho que esse é o caminho que todo mundo aprendeu e viu os benefícios dos eventos híbridos, tanto essa questão presencial, mas também o remoto, para dar acesso, seja por questões de agenda, seja por questão de dispersão geográfica. Juliana, delícia de bate-papo, você que se despede, né, da presidência da Ashway agora no final do mês, mas certamente a gente vai voltar a conversar lá na frente sobre os comitês técnicos, sobre as outras iniciativas que você toca. Então, mais uma vez, quero agradecer demais a sua presença e a disponibilidade da própria Ashway em bater esse papo conosco. Eu tenho certeza absoluta que o nosso público de FM que está ouvindo aprendeu e descobriu mais uma enorme fonte de conhecimento para eles se alimentarem e certamente gerenciarem melhor os seus negócios. Para vocês que estão nos ouvindo, não se esqueça de curtir, acompanhar e compartilhar o conteúdo desse episódio. Fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima.